Se eu falar com vocês só sobre zoonoses de primatas, olha, eu tenho um livro, tem um livro dessa grossura escrito por um senhor que provavelmente hoje já não está mais conosco, Manfred Brack, escreveu em 1987, ele trabalhava no mesmo setor que eu, só de zoonoses de primata, só um livro só de zoonoses de primata. Então, assim, não é para botar, amedrontar, é nada, mas nós somos profissionais de saúde, profissionais do ambiente, profissionais médicos veterinários, que temos que saber que essa proximidade com o primata, ela pode gerar danos, não só lesões físicas, como as mordeduras, né? Os primatas, principalmente os gêneros sapágeos, antes chamados cebos, né? O macaco prego, então, ele às vezes se faz assim, ele tem um efeito de persuasão, de estratégias, e ele, quando você menos espera, ele pode também morder ou dar te arranhar. E as pessoas têm, e às vezes eu acho que o ser humano tem muita sorte, porque eles alimentam esses animais do jardim botânico e tudo, e eu fico assim, gente, como é que não acontece mais acidentes? Porque esses animais, a proximidade é perigosíssima, né? Do ponto de vista da zoonose também. Bem, vamos continuando. A gente estava falando do gracioso bico de lacre. Aqui onde eu moro, em Itaipuaçu, tem bandos incríveis aqui andando. Eu já filmei ele bastante, né, Eduardo? Tem umas filmagens bonitas dele. E é isso, assim, pouco se sabe dos impactos negativos que esse animal pode ocasionar. É aquilo, muitas vezes o animal, como eu falei no início, o exótico invasor, ele pode, como um jogo de varetas, ele pode, na verdade, se estabelecer sem que, de fato, cause um desequilíbrio concreto, vamos dizer assim, um comprovadamente estabelecido. No caso do pico de lacre, ele divide as populações junto com os coleiros, com os tizios, se alimentam de grãos, de espécies exóticas em ambientes alterados, em terrenos abandonados, e com isso acaba também, vamos dizer assim, sendo um elemento a mais na biodiversidade brasileira, que no caso foi introduzido. Alguém ia falar alguma coisa? Também foi falado no último encontro sobre a caturrita. A caturrita é essa ave, essa foto de um colega, o Guilherme Serpa, que me cedeu, eu não tenho uma boa foto dela. Esse animal foi introduzido pelos militares na Ilha das Enxadas, aqui no Rio de Janeiro, no ano de 1969. E essas pessoas achavam que estavam fazendo isso por o bem da natureza, né? Então, assim, são animais que, conforme vocês podem perceber, são da família Psittacidae, só que a distribuição deles ocorre principalmente no sul do Brasil, no Mato Grosso e Rio Grande do Sul, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, mas sem nada a ver aqui com o estado do Rio de Janeiro. Foi uma soltura intencional numa ilha da Marinha. Assim, existem registros desses animais em algumas localidades do Rio de Janeiro, mas ele aparentemente não chegou a invadir, a se dispersar por todo o estado. Ele tem registros em localidades no estado do Rio de Janeiro, a população precisa ser monitorada, porque ele foi introduzido uma espécie exótica. A literatura fala em algumas questões, por exemplo, da possibilidade dos ninhos que eles formam, aqueles conjuntos de ninho, né? De poder formar um ambiente que possa possivelmente agregar ali, por exemplo, triatomídeos, né? Criar condições de sobrevivência e reprodução de vetores de doenças, né? Como a doença de Chagas. Mas são possibilidades que os artigos levantam,
também na possibilidade desses ninhos que são formados muitas vezes esses, como é que chama? Esses postes, assim, essas construções elétricas, né, que possam causar acidentes do ponto de vista da distribuição de energia. Então, a gente vê alguns artigos fazendo alguns alertas, mas, no fundo, pouco se sabe dos impactos negativos que essa introdução ocasionou. E que, de alguma forma, esse animal não chegou a se dispersar ao longo de todo o estado, ficou mais concentrado nessa região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, um caso um pouco mais... Professor, Por não. tem alguma Pode falar. Tem alguma intenção específica de quem introduziu essa espécie em tal ambiente? Se tem o quê? Algum o quê? Alguma intenção específica de quem introduziu esses animais no ambiente, seja ele Olha qual só, for? a intenção... Você sabe o que é? Quem está perguntando? É a Maria Eduarda. Maria Eduarda, eu costumo dizer disso que a ignorância em movimento, ela é um terror, né? Então, não adianta você ter boa intenção. Às vezes, existe uma coisa assim que, historicamente, muita gente se acha, muitas pessoas têm a certa arrogância de achar que entende de tudo, né? Que tem assim, o conhecimento da natureza e, de alguma forma, introduzir essa espécie na década de 90, os militares achavam que estavam enriquecendo o ambiente, né? Ah, não, estou soltando um bicho que não tinha aqui. Então, com isso, olha só, eu abri o livro aqui e o SIC repete uma frase que ele botou em aspas, que possivelmente foi emitida por um desses autores dessa introdução. Ele disse assim, sobre a qual se alega servir à preservação da fauna. Então, assim, é uma questão não só de arrogância em cima de temas que não lhes competem, mas principalmente ignorância. Por isso, eu atribuo esses dois fatores, se eu te respondi. Eu não estava usando o livro, eu abri aqui agora para poder ilustrar a sua pergunta. Professor, Pois não. a minha filha é oficial da Marinha e Pois ela não. fez a academia dela na Ilha das Enxadas. Sim. E ela me contava, eu achei muito interessante, que isso era colocado como um dos prazeres, né, de estar ali naquele, além de estar na Marinha, dentro da Forças Armadas Brasileiras, né, de uma das Forças Uhum. Armadas Brasileiras, era ter o contato com a natureza. Aí eles mostravam, ela inclusive mandou foto para mim dele, né? Sim. E também de pavões, né? Eles têm muito pavões Sim. espalhados, porque também tudo faz muito parte dessa beleza do ambiente. Sim. Eles falam muito isso para os novos que chegam, né? É isso. Quem falou? Fui eu, Cristiane. Oi, Cristiane. Então, eu agradeço, porque, na verdade, você só enfatiza o que eu acabei de dizer. É evidente que um animal doméstico, como um pavão, que não tem, que tem suas populações restritas e manuseadas ou tecnicamente pelos humanos, tem outro significado. Mas o animal silvestre, ele é um animal de vida livre. E, nesse sentido, nós não temos o menor domínio sobre essas populações que podem tomar os seus destinos e causar diferentes alterações no meio, muitas vezes difíceis de se serem previstas, né? Que é o que nós estamos tratando aqui. Não, Mas sim, isso eu achei importante. O que, assim, me chamava a atenção é colocarem isso como realmente uma grande conquista de ter ali uma, naquele ambiente animais vindos de é todos os lugares do mundo. É algo assim que eles falam. nobre, né? Nobre que a Marinha fez, né? Tirar o bicho de outro estado e introduzir aqui, né? Exatamente isso. É. Olha aqui, Cristiane e
todos vocês. Hoje, eles podem ser encontrados em locais da cidade do Rio, como na Ilha do Fundão e nos arredores da Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos. Também o cultivo de eucalipto favorece muito a dispersão dessas espécies, porque dá condições de nidificação e tudo, além de eliminar a complexidade da biodiversidade que ali se encontrava. Essas observações foram feitas por um amigo pessoal, o Fernando Pacheco, mas elas já são antigas, da década de 90. Possivelmente essas populações podem ter galgado outras paragens, mas, de alguma maneira, não há assim impactos expressivos, por sorte, né? Porque, como a gente vem discutindo, essas introduções, essas bioinvasões podem causar efeitos drásticos ou não, ou simplesmente se manter localizadas ali e haver vamos dizer assim, uma absorção por parte do ambiente, desse estabelecimento dessa nova espécie, sem que haja alterações drásticas no ambiente. É possível. Diferente, por exemplo, da introdução aqui da rã touro. A nossa profissão precisa atentar bastante por algumas questões, porque, de alguma maneira, zootecnistas, agrônomos, veterinários, quem trabalha com a parte zootécnica de forma geral, trabalha numa causa nobre, que é a produção de alimentos, mas a gente importa, muitas vezes, espécies dentro de certos modismos que eu considero assim, né? Porque existem febres, né? Que um determinado ano, pelo menos na história da minha vida, a criação de avestruz se tornou o grande coqueluche, outra época era rã, outra época era outro. Então, assim, as criações de rã se iniciaram no estado do Rio, principalmente em 1935, e foi ali em Itaguaí, e foi exatamente nessa região que começou a se ocorrer a soltura dessas rãs touros, que eram bichos que na verdade, eram provenientes da América do Norte. E essas rãs, elas viviam tanto, não só em boa parte dos Estados Unidos, como do Canadá. E como a gente importa essas tecnologias e tudo, então a ranicultura ganhou um destaque muito grande no cenário nacional. Mas já em 1935, ou seja, os criatórios, um criatório que existia ali, o fato de girinos ou das próprias rãs serem liberadas no ambiente, propiciou, então, um processo de invasão. Houve um determinado momento que no Brasil existiam em torno de umas 2.000 criações de rãs, né? Então, se tornou realmente uma atividade bastante cogitada assim, pela sociedade de forma geral. O fato é que esses animais eles são extremamente robustos, fortes, e passaram a competir e também a causar diversos impactos negativos na biodiversidade brasileira, principalmente nos anfíbios nos quais eles competem. Ou seja, o macho é territorialista, muito forte. As fêmeas podem colocar 25.000 ovos que pode ser fertilizado por um único macho. Né? A maturidade sexual precoce. Então, o que aconteceu? Esses animais fugiram, foram soltos deliberadamente ou simplesmente escaparam desses ranários. E como hábito alimentar, eles se alimentam, às vezes, de próprios jovens, da própria espécie. Eles se alimentam principalmente e também, vamos dizer, de outros anfíbios, principalmente pós o período de metamorfose, né? Os anfíbios jovens, eles se alimentam de anfíbios, ou seja, não só competem como predam. E também existe um fungo, que é o chamado Batrachochitrium dendrobatides, que é um fungo que ele causa impactos expressivos nas populações de anfíbios brasileiros, porque não são muito resistentes a esse fungo, que acabam
muitos indivíduos sucumbindo à presença desse fungo, que causa lesões, cavidade oral, ele se estabelece na pele, cavidade oral desses batráquios, causando uma doença chamada quitridiomicose. E essas rastouros, esse gênero Lithobates, ele é mais resistente, esse fungo. Então, além do próprio impacto da sua existência, o fato dele vincular esse fungo no ambiente também potencializa os impactos negativos dele frente à biodiversidade, né? Então, essa resistência que ele possui ao fungo acaba funcionando como uma vantagem competitiva com relação aos outros anfíbios, que é uma diversidade imensa na nossa, vamos dizer assim, herpetofauna. E também há os relatos que as larvas desse Lithobates também acabam impactando negativamente as algas bentônicas, alterando a estrutura dessa comunidade, onde esses animais se fazem presentes. É claro que é preciso estudar todos esses temas que nós estamos abordando aqui. Eu entendo que é uma síntese do conhecimento, mas que, de alguma maneira, o conhecimento de fato dos impactos e desses processos, dessas dinâmicas todas, ainda carece, em todos os sentidos, de muito estudo. Então, assim, só para complementar, existem hoje, se vocês estudarem ranicultura e tudo, existem algumas tentativas de se colocar algumas peneiras, algumas caixas, alguns filtros nas saídas dos ranários que impeçam que as larvas e os indivíduos fujam, e que esses cuidados no passado não eram tão relevantes, assim, não se atentava tanto para essas questões. Só que hoje a espécie já causa impactos na fauna de forma geral. E, claro, conforme eu disse, se dentro da cadeia trófica ela consegue causar um grande impacto, esse impacto numa espécie A pode causar um impacto na B, que pode causar na C, e assim sucessivamente, e os estudos desses impactos são complexos e carecem, de fato, de melhor entendimento. Um animalzinho simpático, mudando aqui, ainda dentro da herpetofauna, é a lagartixa de parede, o Hemidactylus mabuia. Quem nunca viu uma lagartinha, pode passar a ver na parede da cozinha, porque elas são bem graciosas ali. Esses animais vieram, de fato, da África também. E possivelmente sua introdução foi acidental, né? E já há muito tempo atrás, possivelmente no século XVIII, né? Provavelmente através dos navios negreiros que acabavam toda a tragicidade dessa história, ainda vinculavam aí essas espécies, né? Então, ele é um animal até fácil você perceber como ele caça, né? É uma caça de espreita, de espera, de aproximação lenta, né? E uma dieta generalista oportunista. Qual é o impacto que essa espécie causa no ambiente? Não se sabe. Não se tem uma noção real se essa espécie, do ponto de vista de competição em áreas naturais e tudo. Existem estudos, inclusive, eu tenho uma colega nossa aqui da Universidade Federal Fluminense, faz uns estudos com o Hemidactylus mabuia aqui na Serra da Tiririca. Os estudos são muito introdutórios, embora aqui muito sérios. Mas o que se sabe é que ela também tem impactos positivos. Veja bem, há relatos, e a gente estudou com o Cláudio Maurício as aranhas, que ela preda a aranha marrom. Então, assim, nos ambientes urbanos, a Hemidactylus mabuia habita as residências, preda os insetos nas cozinhas, tem muitas cozinheiras, muitas donas de casa que as têm com grande simpatia, porque mantém as paredes das cozinhas limpinhas dos insetos, né, dos invertebrados de forma geral.
mas que, além disso, existem relatos científicos, né, de que ela pode predar essa aranha, que muitos creem que essa aranha marrom também não era aqui nativa do estado do Rio de Janeiro. Existe essa hipótese assim, que ela foi trazida para cá, veio mais da região sul, mas o fato é que ela se estabeleceu, a aranha marrom, causa acidentes, como a gente já viu, envolvendo humanos, e a Hemidaphis mabuia consegue predá-la. E aí eu pergunto a vocês, seria um caso, então, de mutualismo com a espécie humana, né? A gente, para falar que os bioinvasores é um jogo de varetas, né? Então, nesse caso, dentro dessa grande complexidade que é a biodiversidade, as interações entre sociedade e natureza, nesse caso, essa lagartixa tem essa peculiaridade. Outras espécies, houve um tempo em que o Brasil abriu a importação para diversas espécies e na década de 90 houve, então, novamente a proibição. E dentre essas espécies importadas, vinha esse gênero aí, ó, que é a Trachemis scripta elegans. E essa Trachemis foi considerada um cágado, vocês podem ver, o casco achatado, bem mais achatado que um jabuti, as membranas interdigitais, né, que são bem características dos cágados, né, que são animais de hábito semiaquático, predominantemente aquático, né, mas, tem essas membranas interdigitais, aí, esse casco mais achatado, favorecendo a hidrodinâmica. E esses animais são provenientes do sul dos Estados Unidos, de regiões geralmente de águas calmas, com fundo lodoso, em que eles tenham condições de termorregular sob troncos, substratos em geral dentro desses ambientes. E eles foram trazidos para o Brasil e vendidos como pet. E depois, mesmo com a proibição, ele é considerado até hoje um dos animais mais frequentes na captura pelos órgãos ambientais, assim, dentro da herpetofauna, né? do tráfico de animais silvestres, de forma geral, dentro dos setas, dentro dos animais que vêm de apreensão. Nós desenvolvemos um trabalho, à época, eu tive uma aluna, uma colega, né, da década de 90, que eu orientei, a gente fez um trabalho bem interessante, eu tenho essa monografia, que no Zoológico do Rio de Janeiro, a gente coletava, o professor Luiz Paulo Fedulo colaborou, eram coletados na cloaca efeitos suaves para identificação de salmonelas, né? E foram identificadas diferentes espécies de salmonela, inclusive espécies que não existiam em território brasileiro. Então, um dos impactos, possíveis impactos desses animais, não é só a sua competição, predação e de alguma maneira, interferência no equilíbrio dinâmico dessas regiões, vamos dizer assim, continentais, mas aquáticas, né? Territoriais, vamos dizer assim, de águas territoriais, melhor dizendo. Mas também a possibilidade de introdução de patógenos que podem ser, inclusive, zoonóticos. Então, há muito que se estudar, mas o fato é que essas espécies se dispersaram e, falando da biologia dele, os jovenzinhos são basicamente carnívoros, os adultos se tornam onívoros, podendo se alimentar, inclusive, de algas também, mas, assim, também continuam com a carnivoria. A maturidade sexual desses animais é relativamente precoce, os machos de 3 a 5 anos, a fêmea de 5 a 7 anos, mais ou menos nessa faixa.
E eles entraram através intencionalmente através do comércio da fauna, né? Com a posterior soltura no ambiente, seja ela acidental ou proposital. Muitas vezes a pessoa, não, vou fazer, coitadinha do cágado, vou soltar ele, e solta um animal que não é da nossa fauna, né? Ele é lá do Vale do Rio Mississippi, outra região. Então, assim, a nossa herpetofauna aqui, claro que vai sentir com a presença de um animal novo, né? A gente tem animais aqui que mal a gente sabe de nada deles, assim. Tem um cágado no Rio Paraíba do Sul, que eu já tenho um livro escrito até com um colega, e um dos orgulhos que eu trago na minha profissão, é que foi esse trabalho, foi a base para a criação, uma das bases, vamos dizer assim, para a criação da reserva do Refúgio de Vida Silvestre do Médio Paraíba, envolvendo 13 municípios, né? A gente fez um estudo do cágado do Paraíba, o Mesoclemes rogae, uma espécie que ninguém sabe nada dela, muito pouco, quase nada. E tratando da ecologia desse animal e da poluição do Rio Paraíba, a gente propôs e contribuiu no sentido da criação dessa unidade de conservação que hoje é uma realidade. Mas é uma gota d'água num copo, é só uma pequena contribuição. Mas estava tentando falar mesmo, era com relação à nossa herpetofauna, que ainda é muito pouco conhecida e estudada, e muitas delas, como o cágado do Paraíba, já está em alto risco de extinção e pouco se sabe sobre ele. Então, esses animais, esse Trachemis cripta, é facilmente identificável por essas listas que eles têm pós-orbital, tá vendo? Principalmente essa aqui, ó, que pode ser avermelhada ou alaranjada, tá vendo? Que é bem característica da espécie. Ó, aqui está alaranjada, né? E aqui está avermelhada. São oriundas do sul dos Estados Unidos. Não é para ser solto nos nossos ambientes, né? Também nós temos uma outra espécie, que é essa do extremo sul do Brasil e nordeste lá da Argentina e Uruguai, que é o Trachemis dorbigni. Existe uma controvérsia, alguns autores querem considerar que a espécie brasileira seria uma subespécie desse Trachemis dorbigni, mas não há um consenso com relação a isso, mas é só uma... Aí que você fala do Trachemis dorbigni brasiliense, ela pode ser confundida, mas se você reparar bem, ó, essa faixa pós-orbital, e o interessante da gente saber que esse tigre-d'água de orelha vermelha, que é o Trachemis cripta elegas, esse animal exótico, cara, ele estabeleceu tudo que é cidade que tem aqui perto, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nilópolis, todas essas cidades aqui, o Grande Rio, inclusive no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é possível verificar esses indivíduos. Inclusive, essa foto foi feita lá, no Jardim Botânico do Rio, né? E assim por diante. Existem outras espécies que não há comprovação de que forma elas chegaram no estado do Rio. Então, por exemplo, a nossa cascavel, que é um animal predominantemente do cerrado brasileiro, de acordo com as transformações ambientais que ocorreram no cerrado e também as que ocorreram no estado do Rio de Janeiro e pela toda essa mobilidade. A gente sabe que tem um rio, que é o Rio Paraíba do Sul, como esse animal atravessou. Se você conversar com qualquer herpetólogo que trabalhou, especialista, há 30 anos atrás, e disser que há cascavel no estado do Rio de Janeiro, ele vai afirmar com todas as letras que não há. Mas, enfim, das últimas 2 décadas para cá, principalmente, essas populações começaram a se estabelecer no Vale do Paraíba do Sul, os acidentes com cascavel já são frequentes, há relatos nas cidades serranas aqui do estado do Rio de Janeiro já também, mas ela ainda não chegou na cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, se você atende um cão com suspeita de ter sido picado por uma serpente, uma viperídea, aqui no Rio,
geralmente é do gênero Bothrops, né? Ainda não se tem relatos de acidentes e nem da presença da cascavel, mas não demora, porque ela vem expandindo. Como ela chegou aqui, ninguém sabe. Então, assim, no nosso livro, né, que a gente fala de... Esse livro ele tem a possibilidade de se expandir, de crescer, porque eu fiz um recorte em cima de uma discussão mais profunda, na medida do possível, daquelas espécies que comprovadamente foram introduzidas pelo humano, mas tem muitas espécies que nós não estamos abordando aqui, embora eu cite também no livro, no final, que não são nativas do nosso estado, mas que ainda não se pode dizer que se tornaram invasoras, porque existem relatos pontuais aqui e ali, e tampouco pode se afirmar se houve uma dispersão ou se ela foi introduzida por alguém. Então, nós não esgotamos esse assunto com esses poucos exemplos que a gente está dando aqui. Se eu, por exemplo, abro o livro ao final, por exemplo, a gente faz uma tabela de várias espécies que estão em situações de interrogação, né? que precisam, que carecem de estudos, mas que não eram espécies que existiam na biodiversidade fluminense. E muitas delas podem ter chegado pelos processos de dispersão e colonização espontânea, aproveitando das alterações ambientais. Por exemplo, a siriema, a literatura fala muito de um fazendeiro que introduziu a siriema, se a minha memória não me trai, ali próximo à região de Juturnaíba. Não, perdão, de Parque Nacional, que me falhou o nome agora. Mas, assim, não há uma comprovação real de que foi a partir dessa introdução desse fazendeiro que as populações se expandiram, porque nos limites com Minas Gerais, as populações de siriema têm chegado, né? E têm avançado e têm hoje constituído, até aqui em Niterói, tem relatos de siriema aqui no Parque Estadual da Serra da Tiririca, que era um animal anteriormente do cerrado brasileiro. Então, esse monitoramento de fauna, esse entendimento, ele é, como eu já disse, muito importante, não só do ponto de vista ecológico, mas do ponto de vista da saúde ecossistêmica e de estudo de enfermidades, né? Porque muitas vezes você atribui a não existência de uma espécie ali que pode ser reservatório, vetor de um determinado patógeno, e aquela espécie está vivendo ali. Então, é preciso ter esse reconhecimento. Escrevi esse livro, ainda não tinha relatos no estado do Rio de Janeiro, porque ele vinha... Vocês estão me ouvindo bem? O meu computador está... Estão ouvindo? Então, o javali, ele veio... Oi? Tinha travado uma hora, pelo menos aqui para mim. Ah, não, tá. Ele foi introduzido nesses países circunvizinhos ao Brasil, ao sul do Brasil. Se a minha memória não me trai, eu já escrevi sobre o javali. Se vocês quiserem discutir algum tempo só sobre o javali, eu posso passar um texto que fiz e a gente discutir um pouco mais sobre ele, mas ele foi introduzido no sul do Brasil em países ali próximos, e ele foi, na verdade, em cima dessa visão zootécnica também, da criação da carne do javali como uma outra fonte de alimento e tudo. Na verdade, os javalis soltaram e vieram se dispersando e cruzando com porcos domésticos, saltando dentro das pocilgas dos pequenos proprietários, cruzando com a porca do sujeito e assim por diante, formando o tal do java-porco. Eu mesmo, esse ano, agora em fevereiro, andando em trilhas na Serra da Canastra, a gente não deve andar só, mas aqui entre nós, eu
muitas vezes não tem outra alternativa, e às vezes você se depara com esses animais e existe uma preocupação muito grande do ataque do javali a humanos. Eu não vou entrar nesse detalhe, não, porque isso são questões muito específicas. Regra geral, esses animais fogem do humano, mas em situações de se sentirem acuados, uma fêmea com filhotes e tudo, pode acontecer, sim, ataques. Então, é muito perigoso, né? São animais de grande porte, que um ataque de um grupo de... E o javali tem uma questão que os órgãos ambientais no âmbito federal, eles autorizaram a caça do javali, né, que se tornou um bioinvasor com impactos comprovados no ambiente, e aí gera-se outra discussão ética, né, em cima das capturas e da possibilidade de abrir janelas para caçadores que possam eventualmente se valer dessa condição e a possibilidade de não se restringir somente ao javali, enfim, existem complexidades que valem um encontro inteiro, não dá para... Eu tenho algumas filmagens de javali em vida livre, esse aqui é um java-porco, tá vendo? Que eu filmei nos Últimas Luzes, era um jovenzinho, ó, e ele quase não tinha luz, tá vendo? E, claro, as populações dele se competem com cateto, com queixada, claro que competem, mas muito mais que isso, não são as questões econômicas, né, em cima das lavouras, que eles chafurçam aquilo tudo, né, mas